Paz do Senhor, irmãos. Paz do Senhor. Eu estou aguardando aqui chegar mais irmãos, né, na live. Enquanto isso, eu vou compartilhar aqui através de outro aparelho, no meu perfil também, para que outras pessoas possam acompanhar. Prontinho. Glória a Deus. Os irmãos estão me ouvindo bem? Os irmãos estão me ouvindo bem? Se estiver me ouvindo bem, por gentileza, comenta aí para que a gente possa ter aí uma noção de como que está o som, a qualidade. Deus abençoe. Eu quero aproveitar para agradecer aos nossos irmãos da Assembleia de Deus ali de Guaratinguetá, né? Meu amigo Mateus. Deus abençoe, né, os administradores da página Geração Eleita, pela confiança, pelo convite. Essa página que eu tenho acompanhado e sei que tem abençoado inúmeras vidas, inúmeras pessoas. Não são poucas as pessoas que costumam assistir às lives que são realizadas nessa página e vocês estão de parabéns pelo trabalho. Deus abençoe a todos os nossos queridos irmãos, que já estão aí. Está baixo o som, tá? Deixa eu ver aqui, tá captando melhor agora? Tá melhor? Eu vou aproximar mais aqui. Vocês estão me ouvindo melhor? Estão me ouvindo melhor? Tá? Então tá bom. Então se tá ouvindo melhor agora, tá ok. Que Deus abençoe os irmãos, então. Já temos aí uma boa quantidade de pessoas. Tem bastante irmãos mandando a paz do Senhor. Muito obrigado pelo carinho. Eu quero aqui ressaltar o meu amigo João Paulo, né? Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Todos vocês que estão acompanhando. Você que está assistindo aí, por gentileza, Samuel, Deus te abençoe também, meu amigo. Obrigado pela confiança de vocês. Vocês são uma bênção. Eu quero pedir uma gentileza. Deus me confiou uma mensagem. Eu não tenho dúvidas que Deus me confiou uma mensagem para esta live. E eu gostaria que você compartilhasse com o máximo de pessoas. Marque pessoas aí nos comentários. Compartilhe essa live aí na sua página, no seu perfil, porque eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Apesar do meu desejo de ser breve, né, eu preciso entregar aquilo que Deus colocou no meu coração. Tá? Então eu vou pedir para você, neste momento, abrir o seu coração, ficar comigo até o fim. Talvez você seja tentado a sair dessa live e ir para outra. Já que abriu aqui, fica comigo, fica até o final e eu tenho certeza que você será edificado pela palavra que Deus colocou no meu coração. Tá? Eu quero convidar você a orar. Você que pode, feche os seus olhos agora, ore comigo, né? É uma live, mas não deixa de ser também uma das formas de culto, uma manifestação espiritual. Então nós vamos orar nesse momento. Senhor, eu me coloco na tua presença, eu quero abrir este momento clamando a ti. Sim, falaremos da sua palavra, trataremos de assuntos espirituais e queremos ser canal de bênção para cada uma das pessoas que estão assistindo esta live. Deus, que ao terminarmos a mensagem que o Senhor nos confiou, possamos contemplar vidas renovadas, fortalecidas,
motivadas, determinadas. Senhor, abençoe em nome de Jesus Cristo. É o que eu te peço. Amém. Glória a Deus. Queridos, eu quero compartilhar com vocês então uma palavra em Juízes. Juízes, capítulo de número 7. Juízes, capítulo de número 6. Juízes, capítulo de número 6, tá? Juízes, capítulo de número 6, versículo de número 11. Eu quero usar esse texto como base, mas eu pretendo meditar com você alguns versículos anteriores e até posteriores, mas eu quero utilizar isso como base. Juízes, capítulo de número 6, versículo de número 11 diz: Então, o anjo do Senhor veio a Gideão, ou melhor, veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Amém. Juízes, capítulo de número 6, inicia com mais um momento trágico na história de Israel. Juízes, capítulo 6, é um capítulo que expressa claramente o ciclo vicioso de pecados em que Israel estava inserido. Olha aí, meu pai está assistindo, né? Deus abençoe meu pai lá em Campos do Jordão, que está ligadinho aí. Deus abençoe. E eles estavam vivendo um ciclo vicioso de pecado. O livro de Juízes é marcado por este desequilíbrio espiritual, essa infidelidade constante. Uma hora eles estão bem, outra hora eles estão mal, outra hora eles estão firmes, outra hora eles não estão. Outra hora uma hora eles são fiéis, outra hora são infiéis. O que acontece é que entre um estágio e outro, nós vamos identificar a pesada mão de Deus indo contra eles. E é somente após repreensões extremamente duras que eles então voltam-se a Deus e passam a servi-lo novamente. E Juízes capítulo 6 não é diferente. O texto nos diz que eles vão tornar a fazer aquilo que era mal aos olhos do Senhor. E aí, o versículo de número 1 termina dizendo: E o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. E o texto continua no verso 2. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, covas que estão nos montes, cavernas e fortificações. Veja a consequência do pecado. Os, até então, escolhidos de Deus, eleitos, estamos falando de Israel, e até então os eleitos, os escolhidos, aqueles que foram por Deus selecionados para uma grande promessa, agora estavam reféns dentro do lugar da promessa. Eu vou repetir isso aqui. Eles que eram detentores da promessa estavam reféns dentro da promessa. Aqueles que eram detentores da promessa estavam vivenciando um pesadelo dentro da promessa.
Deus havia lhes prometido dar uma terra que mana leite e mel. Deus havia lhes prometido dar Canaã. E a única coisa que eles deveriam fazer era propor-se a conquistar a terra e expulsar dela aqueles que a ocupavam. Porém, a Bíblia nos diz que quando eles pecam, quando eles se envolvem com deuses estranhos, quando eles negligenciam a sua aliança com Deus, o lugar da promessa se torna um lugar de pesadelo. Tem pessoas que estão vendo o lugar da promessa se tornar um lugar de pesadelo. Existem pessoas que estão vendo o lugar da promessa se tornar um lugar de tristeza, angústia, escravidão. Por quê? Porque sonharam tanto em conquistar algo e agora, por causa do pecado, estão vendo aquilo que conquistaram se tornar um verdadeiro mar de angústia. A Bíblia então nos diz que eles passam a construir covas, cavernas e fortificações. Veja que eles estão agora construindo covas, cavernas e fortificações porque os midianitas passam a oprimi-los por permissão de Deus porque eles pecaram. Uma vez que eles pecaram, eles agora estão desprotegidos e eles passam a construir agora covas, cavernas e fortificações porque os midianitas invadem o território deles, destrói a novidade da terra, destrói a colheita, matam o gado e vão constantemente oprimindo eles. Preste atenção no que eu vou lhe falar. Eles então agora saem do lugar seguro que é a presença de Deus e passam a viver a tensão de ter que construir covas, cavernas e fortificações para sobreviver. Eles não precisavam construir covas antes, eles não precisavam construir cavernas, abrir cavernas antes, eles não precisavam construir fortificações antes. Eles precisam fazer isso agora. Por quê? Porque pecaram contra Deus. Porque o pecado me tira do lugar da segurança. O pecado me tira do lugar de descanso. O pecado me tira do lugar de paz. Quando eu passo a desagradar a Deus de qualquer maneira que for, eu saio do lugar de segurança. A Bíblia Sagrada nos diz lá em Salmo 91 que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O texto, quando fala a sombra do Onipotente, ele está usando ali o sentido de um muro alto que uma vez que eu esteja dentro dele, eu desfruto da sombra desse muro e da segurança que esse muro me fornece. Entenda, eu vou repetir, quando o texto de Salmo 91, verso 1 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ele está dizendo a sombra, ele está trazendo o sentido de um muro que ele é tão alto que quando eu estou próximo dele, eu desfruto da sombra que vem dele, que ele me fornece. Por quê? Porque eu estou dentro do perímetro desse muro. Eu estou dentro do perímetro nesse muro. Oh, eu sinto a presença de Deus aqui, aleluia. Porque quando eu estou dentro do perímetro que Deus me dá, quando eu estou dentro do perímetro que a Bíblia Sagrada me fornece, dentro do perímetro, dentro das diretrizes que a Bíblia Sagrada me dá, então eu desfruto da sombra do Onipotente, eu desfruto da sombra que vem desse muro chamado Deus, aleluia.
Oh, glória a Deus! Mas tem gente que por causa do pecado, por causa da negligência, abandonou a sombra desse muro e passou a ter que construir suas próprias covas, cavernas e fortificações. Mas Deus está lhe dizendo nessa noite: há um lugar seguro na presença de Deus. Volte-se a Ele, volte-se à presença de Deus e encontre nele a segurança e a paz que estes lugares não te fornecem. Você pode ter produzido toda a segurança ao seu redor, mas se ele não te guarda, em vão trabalha o sentinela. Aleluia! Oh, glória a Deus! E o texto nos diz assim: porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas, os amalequitas e também os do Oriente contra eles, e punham-se contra eles no campo e destruíam a novidade da terra. Destruíam a novidade da terra. O que o texto está dizendo? Aquilo que era novo, aquilo que eles plantavam. Veja só. Destruiu a novidade da terra. Preste atenção nisso aqui, preste atenção. A novidade da terra. Eles plantavam, a terra produzia, e eles esperavam algo novo da terra. E o que acontecia? Os midianitas esperavam nascer e iam lá destruir. Depois eles plantavam novamente, esperavam nascer. Depois que nascia, os midianitas apareciam e destruíam. Quantas novidades você aguardou esperançoso e se frustrou? Quantas expectativas você nutriu no seu coração e você agora está se sentindo frustrado? Aleluia! A novidade da terra até nasce, mas depois os midianitas aparecem e destroem. Mais que isso, o texto diz assim: eles chegavam a Gaza e eles não deixavam os mantimentos em Israel, nem ovelha, nem boi, nem jumento. E aí, aqui eu quero que você preste bem atenção. E se você estiver ligadinho no céu, pode dar glória a Deus, falar língua estranha, dar aleluia, porque a presença de Deus está neste momento se manifestando através dessa palavra. Eu estou sentindo ele aqui. E se você está ligadinho aí na sua casa, você também vai senti-lo. Escute isso. Verso de número 5, capítulo 6 de Juízes diz: porque subiam com os seus gados e tendas e vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podia contar, nem eles, nem os seus camelos, e entravam na terra para destruir. Preste atenção no que eu vou te falar. Olha a comparação que o texto vai dar para os midianitas. A comparação que a Bíblia vai fazer com os midianitas. Vai chamá-los de gafanhotos. A Bíblia vai chamá-los de gafanhotos. A Bíblia está expressando o sentimento dos israelitas perante os midianitas. E a Bíblia vai chamar os midianitas de gafanhotos. Agora, não é a primeira vez que a Bíblia nos apresenta uma comparação com gafanhotos. Se você for olhar lá em Josué, ou melhor, se você for olhar num outro momento da história, quando Moisés vai chamar os espias para irem até Canaã, voltarem de Canaã e contar a respeito de Canaã, o que a Bíblia Sagrada vai nos dizer? Que dos 10 espias que foram, 8 vão dizer o quê? Não dá pra gente conquistar, porque lá tem gigante e nós somos como gafanhotos diante deles. Veja, preste bem atenção. Os israelitas, os espias naquele momento,
da história estão olhando para os gigantes que estão em Canaã e estão dizendo: eles são como e nós somos como gafanhotos diante dos gigantes. E agora nós chegamos aqui em Juízes e vemos que o povo de Israel está olhando para os midianitas e está dizendo: eles são como gafanhotos, estão com medo. Preste atenção, eu vou repetir. Os israelitas lá no tempo de Moisés vão entrar como os espias lá na terra de Canaã, vão voltar, vão olhar para os gigantes e vão falar: nós não vamos conseguir entrar lá não, nós não vamos conseguir conquistar. Por quê? Porque nós somos como gafanhotos. Eles estão dizendo: nós somos como gafanhotos diante deles, então nós estamos com medo. Estamos inseguros. Aí agora, lá em Juízes, eles vão olhar para os midianitas e vão dizer: eles são como gafanhotos, então nós estamos com medo. Preste atenção no que eu vou te falar. Não se trata da forma que você enxerga o seu inimigo, mas é da forma que você se enxerga. Eles viram seus inimigos como gigantes e se achavam menor que eles. Eles agora em Juízes veem os seus inimigos como gafanhotos e continuam se achando menor do que eles. Aleluia! Eu vou repetir, não se trata da forma que você enxerga o seu inimigo, não se trata da forma que você enxerga o seu problema, não se trata da forma que você enxerga o seu adversário, não se trata da forma que você enxerga a sua dificuldade, a sua adversidade, se trata da forma que você se enxerga diante dela, porque lá em Moisés, eles olhavam para os gigantes e se sentiam como gafanhotos. Agora, eles estão em Juízes olhando para os inimigos, imaginando eles como gafanhotos e se sentem menores do que eles. Eles viram seus inimigos como gigantes e se achavam como gafanhotos. Agora eles olham seus inimigos como gafanhotos e continuam se achando menor do que eles. Até quando você vai continuar se posicionando como alguém que não vai dar conta desse problema? Até quando você vai se posicionar como alguém incapaz de lidar com essa situação? Até quando você vai se comportar dessa maneira tão inferior diante das circunstâncias? Posicione-se, clame, ore, jejue, se levante, mas não se ponha como alguém que não dará conta desse problema. Oh, aleluia! Nessa situação você não é vítima, você é referência. Nessa situação você não é vítima, você é um testemunho vivo de que Deus sustenta quem for, aonde for, do jeito que for. Aleluia! Nessa circunstância você é, aleluia, um guerreiro, uma guerreira que vai lutar até o fim. Não, eu não vou me diminuir diante dessa situação. Não, isso aqui não é algo para afagar o seu ego. Não, isso aqui é uma palavra para restaurar a autoridade espiritual na sua vida, para resgatar o seu desejo de buscar a unção de Deus, o poder de Deus, a graça de Deus. Em nome de Jesus, sai do campo do desespero e corre para o altar da oração. Aleluia! Oh, glória a Deus, não se trata da forma que você enxerga o seu problema, sim da forma que você se enxerga. Você não é um homem de Deus, você não é uma mulher de Deus, então aguenta. Aleluia! Oh, glória a Deus! Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas, e sucedeu que clamando, agora preste atenção, e sucedeu que clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas. Veja bem, e sucedeu que clamando os filhos de Israel por causa dos midianitas, o povo vai orar. E finalmente eles vão orar. Porque algumas circunstâncias
ou todas as circunstâncias só terão um novo capítulo quando você se colocar em oração. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, essa informação precisa ser observada. O texto diz que eles clamam por causa dos midianitas. Até quando nós vamos clamar por causa de um problema, ao invés de vivermos pela causa do Evangelho? Até quando nós vamos clamar por causa de circunstâncias difíceis, ao invés de vivermos pela causa de Cristo? Quantos de nós só são impulsionados a orar quando vem o mar se agitar? A oração não pode ser um recurso somente na hora do desespero. A oração precisa ser uma renúncia. Quem luta pela causa vive em constante oração. Aleluia. Agora, quem não entende a causa sempre vai orar por causa dos problemas, por causa dos midianitas, por causa de uma enfermidade, por causa de uma providência que precisa, por causa de uma porta fechada, por causa de uma família que está se acabando, por causa de um problema que se levantou no trabalho, por causa de uma pandemia. Em nome de Jesus Cristo, eu não quero fazer parte de uma geração que ora por causa, eu quero fazer parte de uma geração que vive pela causa. Aleluia! Oh, glória a Deus! Oh, aleluia! E clamou por causa de quê? Por causa dos midianitas. Clamou por causa de quê? Por causa dos midianitas. Oh, aleluia! Clamou por causa dos midianitas. E o texto diz assim, veja isso, que o Senhor vai abrir a boca de um profeta que vai falar para o povo. Aleluia, 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 glória a Deus, aleluia, aleluia. A presença dele é uma arma, aleluia, aleluia. Veja bem, e oraram por causa dos midianitas. Preste atenção, os midianitas era consequência. E aí Deus vem e vai falar diretamente com os filhos de Israel através de um profeta. E ele diz assim: do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão. Vos livrei das mãos dos egípcios e da mão de todos os que vos oprimiam. Eu os expeli diante de vós e vos dei a sua terra. E vos disse, eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus em cuja terra estais, mas não destes ouvido à minha voz. Ponto final. Deus vai abrir a boca de um profeta e ele não vai trazer uma palavra motivadora. Deus vai abrir a boca do profeta e não vai falar de livramento. Deus vai abrir a boca do profeta e vai trazê-los à realidade, vai fazê-los cair em si. Ele vai dizer a eles, ei, vocês estão clamando para mim por causa dos midianitas, consequência. Eu agora vou mostrar para vocês o motivo do porquê vocês estão passando por isso. Os midianitas eram consequência da indiferença daquela nação. Deus está dizendo, o povo está clamando por causa dos midianitas, e Deus está jogando na cara deles tudo que ele havia feito. E eles não deram ouvidos à sua voz. Eles não deram ouvido à sua voz. Ponto final. Deus termina ali.
A sua palavra profética é direcionada a eles, sabe fazendo o quê? Despertando eles. Vocês estão clamando por causa dos midianitas. O que vocês deveriam estar fazendo era pedindo misericórdia, é se arrependendo, fazendo votos de mudança. Vocês estão clamando por causa de uma consequência e eu tô lembrando vocês a causa dessa consequência. Vocês estão clamando por causa desse problema e eu estou alertando vocês a causa desse problema. Eu vou repetir isso aqui. Eles clamavam por causa de um problema e Deus agora vai alertá-los sobre a causa desse problema. Vocês oram por causa das consequências e Deus vem e mostra a causa das consequências. Oh, Remihaceia. Até quando nós vamos falar com Deus a respeito de problemas que não queremos, escondendo a causa deles? Até quando nós vamos falar a respeito de problemas que nós não temos a capacidade, o discernimento de reconhecer a causa deles? Você está orando por causa de problemas que você teve no serviço, você está jogando a culpa na pandemia e está falando aí, não, porque agora eu estou desempregado, porque agora eu estou passando isso, mas você esconde a causa do problema. Já faz mais de 10 anos que você está desempregado, porque você não consegue se submeter a uma liderança, não tem humildade, não tem compromisso, sua carteira de trabalho tem mais de 30 assinaturas e todas elas duram mais ou menos 5 meses, e aí você vem falar de um problema que você apresenta constantemente a Deus, quando na realidade a causa é você. Você está apresentando a Deus a sua família, o seu marido, o seu esposo, os seus filhos, e você está dizendo, meu casamento vai acabar, minha família vai acabar, a consequência, isso aí é midianita, mas e a causa? Você está orando por consequências de coisas que você andou semeando. Orimiácia. Para de orar para Deus tratar problemas se você não tem capacidade de reconhecer a causa. Precisamos parar de orar para Deus reverter consequências sem apresentar a Ele a causa. Precisamos parar de orar para Deus reverter consequências se não estamos dispostos a encarar a causa que provocou isso. Se você não tem humildade para reconhecer a causa desse problema, como é que você quer apresentar para Deus um pedido de oração para Ele mudar as consequências? Oh, Remihassúria, ninguém reconhece meu ministério. Deus começa, oh Senhor, trabalha, meu Deus, meu pastor me esqueceu, me colocaram na geladeira, tá cheio de gente aí falando, porque eu não tenho oportunidade porque tá apresentando para Deus reverter consequência, mas não tem humildade para reconhecer a causa. Você não tem compromisso com a tua igreja, não aparece na oração, não se preocupa com o teu pastor, não tá nem aí para as outras ovelhas. Quando faz alguma coisa, faz e já faz preocupado com algum tipo de reconhecimento, algum tipo de aplauso. Trate consequências, clame a Deus para que Ele reverta as consequências quando você estiver disposto a reconhecer e tratar a causa. Ora mahasebe derabashai. Ore mekalamassúria. Ah, Senhor, não cresce, não prospera, não vai para frente. E aí você fica apresentando consequências, você fica apresentando a Deus consequências e ora por causa dos midianitas, mas você não tem humildade para reconhecer que nos bastidores você negligencia a sua vida de oração. Você não tem coragem de reconhecer que nos bastidores você não jejua. Você não tem humildade para reconhecer que você passa mais tempo no Facebook do que com a Bíblia na mão. Você não tem humildade para reconhecer que você não consegue se dedicar à presença de Deus como Ele exige.
E aí você fala, Senhor, faz, acontece, Senhor, opera, quando na realidade Deus não vai tratar a causa enquanto não, Deus não vai tratar a consequência enquanto você não reconhecer a causa. Eu vou repetir, Deus não vai tratar a consequência enquanto você não reconhecer a causa. Deus não trata com midianita enquanto não tratar com você. Deus não trata com midianita enquanto não tratar com você. Glória, aleluia. Deus não trata com midianita enquanto não tratar com você. Aleluia, aleluia. Aleluia! João Paulo, tá ouvindo? Tá me ouvindo? Você disse aí que sumiu o som, fiquei preocupado que eu tô aqui animado, motivado, cheio da graça aqui e agora você me preocupou. Tá me ouvindo? Todo mundo tá me ouvindo? Tá todo mundo me ouvindo? Se estiver me ouvindo, fala aí, por favor. Manda, escreve aí que tá me ouvindo, por favor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu sinto a presença de Deus aqui. Deus não vai tratar com midianitas sem antes tratar com você. Deus não vai tratar com midianitas enquanto não tratar com você. Você está clamando por causa dos midianitas, mas a realidade é que os midianitas só apareceram porque você não deu ouvido à voz do Senhor. Talvez você não guarde quase nada dessa mensagem, mas você precisa guardar essa parte. Deus está dizendo a eles, vocês estão clamando a mim por causa dos midianitas. Mas os midianitas só apareceram porque vocês não deram ouvidos à minha voz. Eu vou insistir nisso aqui. Você está clamando por causa de midianitas. Mas os midianitas só apareceram porque você não ouviu a voz de Deus. Porque você foi lá. Porque você não perdoou. Porque você resolveu levar para frente. Porque você resolveu insistir. Por que você não parou quando era para parar? Quando ainda aleluia! Dê ouvidos à voz do Senhor. E eu agora, Jesus, continuo. Deus agora se silencia quando ele diz: não destes ouvido à minha voz. Pronto, ponto final. Ali ele para. Ali ele não vai falar mais nada com o povo. E então, o versículo 11 nos apresenta o anjo do Senhor aparecendo para Gideão. Oh, glória! Oh, glória! Aleluia! Aleluia! Eu sei que a palavra pode estar sendo dura. Eu sei que a palavra pode estar sendo pesada. Eu sei que a palavra pode estar sendo um pouco desconfortante, mas eu quero trazer a você uma comparação com esse texto. Deus estava trazendo a eles um desconforto com a mensagem que o profeta levou. Deus estava trazendo a eles um desconforto com a mensagem que o profeta levou, mas no próximo versículo eles não sabiam, o anjo do Senhor já estava diante de Gideão, preparando, iniciando o livramento para eles. Enquanto essa mensagem vai entrando no teu coração como flecha certeira, enquanto essa palavra traz um certo desconforto, você aí na sua casa pode não perceber, pode não notar, mas Deus já está se movendo a teu favor. Aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia!
Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para salvar dos midianitas. Os dias são maus. Os dias são maus. Os dias são maus. Os dias são assustadores. A gente entrou nessa pandemia 60 dias atrás. 60 dias atrás. Todo mundo animado. Não, a gente vai vencer, a gente vai. Pastores avisando. Não, vai durar pouco, 30 dias, 15 dias, 20 dias. Já estamos completando 60. E eu começo a ficar preocupado com a igreja do Senhor. Porque os midianitas estão lá fora, destruindo a colheita, levando embora os bois, as ovelhas, empobrecendo o povo. E nós estamos obrigatoriamente em cavernas, covas e fortificações. Estamos em cavernas, covas e fortificações, e os midianitas estão oprimindo, estão destruindo a novidade da terra. Mas aí eu olho para Gideão e eu me inspiro, porque Gideão está no lagar malhando trigo para salvar dos midianitas. Lagar não é lugar de malhar trigo. Lagar é lugar de pisar uva. Mas Gideão não está disposto a perder aquilo que ele colheu para o midianita. Gideão não está disposto a abrir mão daquilo que ele plantou para midianita. Gideão não está disposto a perder para midianita aquilo que ele plantou. E aí ele pega o que ele colheu, ele vai para o lagar e ele vai lá malhar o trigo no lagar para salvar dos midianitas, meu Deus. Salva tua família, salva teu filho, salva as tuas ovelhas, salva teu sacerdócio, salva teu irmão em Cristo, mas não deixe o midianita destruir aquilo que você plantou. Vai para o lagar, mas salva a tua colheita. Ei, meu Deus, quanta gente que no começo dessa pandemia estava orando, agora está passando o tempo, ele está perdido no meio de um monte de coisa. Ele tem aquele grupo que está em desespero, tem aquele grupo que está tranquilo, tem aquele grupo que está meio termo, aquele grupo que está na internet, que está na Netflix, que está na Amazon, que está na televisão, que está no conforto do sofá. Tem um outro grupo que está lá em desespero, pensando o que vai fazer, mas a questão é que nenhum dos dois grupos está entendendo a dimensão espiritual do que está acontecendo, e o midianita está vindo e está destruindo tudo, e ele não está salvando nada. Deixa eu te contar uma coisa.
Deus não está de quarentena e muito menos o diabo. O diabo está destruindo a espiritualidade de vidas. Gente que está pulando de live em live, achando que está firme com Jesus. Meu querido, eu sei que eu estou usando uma live como ferramenta, mas live não define a minha espiritualidade. Se você não dobrou teu joelho hoje uma vez, se você não achou tempo para orar, para ler a Bíblia Sagrada, não é essa live que vai te fazer mais crente. Vai malhar trigo no lagar e salva o que você plantou. Seja um Gideão para tua família. Seja um Gideão jovem, seja um Gideão para teu pai, para tua mãe, seja um Gideão, mulher, seja um Gideão para teu marido, para teus filhos. Ei, marido, seja um Gideão. Salva pastores, obreiros, líderes. Satanás está aí como midianitas tentando desmantelar a igreja de Cristo, tentando desmantelar as nossas congregações. E o que você está fazendo? Está choramingando em casa porque teu pastor não te ligou? Vai ligar para alguém. Vai ver se alguém está precisando de uma cesta básica. Vai ver se alguém está precisando de uma ajuda. Ei, Calabarás. Ô, Gideão. Você vai ficar na caverna, na cova, vai ficar na fortificação, ou vai ser como Gideão, vai vir malhar trigo no lagar para salvar aquilo que a gente plantou? Oh, Reminas. Satanás está aí como midianitas, desmantelando a unidade da igreja, apagando a força dos crentes. Oh, Jesus. Eu preciso encerrar. Mas antes eu quero aqui exaltar a Deus e glorificar a Deus. Eu não sei se tem algum pastor assistindo essa live. Eu não sei se tem algum líder, algum obreiro assistindo essa live, mas eu preciso exaltar a Deus pela vida dos pastores, dos homens e mulheres de Deus, que como Gideão decidiram malhar trigo no lagar. A gente não tem opção, não dá para abrir a igreja. A igreja está fechada, não dá para abrir a igreja. Não dá para abrir a porta, não dá para reunir o povo, não dá. Não dá para cear todo mundo junto. Não dá. Mas está malhando trigo no lagar. Está malhando trigo no lagar para tentar salvar a colheita. Transformamos a internet num lagar, transformamos a rede social num lagar, transformamos as redes sociais, os celulares, smartphones em lagares, onde a gente fica malhando trigo. Lá não é o lugar de malhar trigo. A internet não é o lugar pra gente realizar culto. A gente assiste culto no YouTube, a gente até vê umas coisas edificantes, mas isso aqui não substitui o templo, não substitui a eficácia de reunir o povo na igreja e pastoreá-los ali. Mas a gente tá malhando trigo no lagar. E eu exalto a Deus por estes homens e mulheres de Deus. Outro dia eu abri meu Facebook e eu vi um pastor que não tem conhecimento, não entende muito de internet.
Mas estava lá tentando fazer uma live, tinha 10, 15 pessoas assistindo. Ele não está tentando ser famoso. Ele não está tentando ser famoso. Ele não está querendo curtida nem compartilhamento. Ele está tentando atingir os membros da igreja dele. Pastores malhando trigo no lagar. Gente que, como eu, não tem escolha, não tem a escolha linda do fique em casa. O endemoniado tá lá e aí alguém liga e a gente tem que ir. Uma pessoa tá internada, tá no hospital e não é Covid, porque se for Covid eles proíbem a entrada nossa. Mas aí alguém liga e fala, olha pastor, fulano tá internado, tá entre a vida e a morte, tá na UTI, o senhor não pode orar. A gente não tem como negar, a causa é maior que a gente. Quantos pastores eu conheço que são do grupo de risco, mas colocam a sua vida em risco para visitar uma ovelha, fazer uma oração e não adianta falar para eles que eles são do grupo de risco. Ora, mas séria, estão aí lutando para malhar trigo no lagar. Ô Gideão, pastor, aguenta firme, Deus vai te dar graça, essa igreja não vai fechar, essa obra não vai acabar, as tuas ovelhas não vão dispersar, Deus está guardando a tua vida, o anjo do Senhor chegou nesse lagar, derraciada lamanaia. Aleluia! Aleluia! O anjo do Senhor chegou nesse lagar. O anjo do Senhor chegou nesse lagar. E Gideão está malhando trigo no lagar para salvar a colheita dos midianitas. Luta. Continua lutando. Do jeito que der. Do jeito que der. O anjo do Senhor vai te visitar. Vai te visitar. E aí o anjo do Senhor diz para ele, o Senhor é contigo, varão valoroso. E aí ele respondeu, ai meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as maravilhas que os vossos pais nos contaram? Conversa é essa, Gideão? Está jogando nas costas de Deus uma responsabilidade que é do povo. E aí Gideão fala, Senhor, se o Senhor é com a gente, por que está acontecendo isso? O que é feito das maravilhas que o Senhor fez na época dos nossos pais? Está com saudade do que acontecia antes, né, Gideão? Está com saudade da igreja de antes, Gideão? Está com saudade do tempo de antes, Gideão? Olha a resposta de Deus para você. Então o Senhor olhou para ele e disse, vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Sabe o que Deus está falando para Gideão? Gideão, você me apresenta uma constatação, uma reclamação, uma ponderação e eu te chamo para ser solução. Eu te apresento para ser solução. Aleluia. Veja bem, Gideão apresentou uma constatação. O Senhor é conosco? Por que está acontecendo isso? Olha o tempo de antigamente, olha agora como que a gente está. Boa constatação, Gideão. Agora eu vou te apresentar a solução. Qual que é? Você. É você a solução, Gideão. É você a solução, Gideão. Aleluia. É você a solução, Gideão. Pastor não ligou ainda, Gideão. Liga para alguém, liga para ele. Pergunta se ele está bem. O irmão lá, não, porque ninguém está preocupado, se preocupa você, Gideão. Você fez uma constatação, seja a solução, Gideão.
porque ninguém levou. Meu Gideão, seja você a solução, Gideão, porque ninguém está pregando, Gideão, fica à vontade. Não porque ninguém está evangelizando, Gideão, vai com Deus. Oh, glória. É bonito a gente falar que os tempos de antigamente eram melhores e que agora não é como antes. É, Gideão, então vai você orar como antes. Vai você jejuar como antes. Vai você fazer como antes. E eu encerro agora. O texto diz assim: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é muito pobre e eu o menor da casa de meu pai. Aí vem a resposta de Deus: porquanto eu hei de ser contigo. Deus é contigo. Eu encerro dizendo: Deus é contigo. Gideão, Deus é contigo. Gideão, Deus é contigo. Gideão, Deus é contigo. Gideão, Deus é contigo. E ele diz assim: tu ferirás os midianistas como se fossem um só homem. Um só homem. Que forma mais certeira de definir um inimigo. Ele vai definir, ele vai comparar os midianitas a um só homem. Há poucos versículos atrás, nós vamos ver a Bíblia dizendo que eles são como os gafanhotos, porque são muitos. E agora Deus diz: você não precisa se preocupar em lutar com muitos, porque você vai destruí-los como se fossem um só homem. Que forma mais certeira para definir um inimigo. Ele define o inimigo como um só homem. Ele pega todos os problemas, todos os midianitas e define um só homem. Você vai vencê-los como um só homem. Ele está dizendo, quando você vencê-los, você vai vencê-los como um só homem. Então todos os gafanhotos serão destruídos. Porque o nosso verdadeiro inimigo é um só homem. Eu, você. O nosso verdadeiro inimigo é um só homem. A gente enxerga vários gafanhotos, mas a realidade é que o verdadeiro inimigo é um só homem. Eu, você. Quando você vence a um só homem, você vence todos os demais problemas. Aleluia! Quando você vence a si mesmo, então todos os demais problemas são vencidos. Não, eu não estou dizendo que talvez eles deixem de existir de uma hora para outra, mas Deus vai te dar graça para vencê-los, superá-los, administrá-los, porque o nosso maior inimigo é um só homem, eu, você. Vença a si mesmo e todos os demais inimigos serão vencidos. Vamos orar nesse momento. Que Deus abençoe os irmãos. Eu estou muito feliz com a palavra que o Senhor propôs nessa noite. Que Deus os abençoe. Nós vamos orar nesse momento. Eu agradeço a Deus pela confiança que tiveram e que o Senhor os abençoe. Muito, muito mesmo. Obrigado, meus amigos. Deus abençoe todos os irmãos que permaneceram comigo nessa live. Senhor, eu quero orar nesse momento, Pai, por cada pessoa que está assistindo essa mensagem. Senhor, toca neste momento na vida desta mulher, deste homem. Toca, Senhor Jesus Cristo, na vida dessa mulher e deste homem. E abençoa, Senhor Jesus Cristo, a cada irmão e a cada irmã com a tua presença. Manifesta, Senhor Jesus, o teu poder glorioso, curando, salvando, libertando, restaurando. Senhor Jesus, eu sei que tem inúmeras pessoas, Pai, neste momento de crise, Pai, preocupadas, ansiosas, lutando contra a depressão, preocupadas com o que vão comer, como pagar contas. Mas, Pai, nós confiamos em Ti. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia, Pai, do Brasil. Tem misericórdia da humanidade. Tem misericórdia dos missionários. Tem misericórdia das casas de recuperação.
tem misericórdia das obras sociais, tem misericórdia dos pastores de igreja grande, de igreja pequena. Tem misericórdia, Pai, dos inúmeros líderes que estão preocupados, Pai, com seus membros, espiritualmente, fisicamente, psicologicamente. Tem misericórdia, Pai, dos pastores que estão preocupados, Pai, em como resolverão as contas da sua igreja. Senhor, toca no coração dos seus filhos, Pai, para que apoiem seus líderes, para que estejam, Senhor Jesus Cristo, junto da obra, defendendo a causa, malhando o trigo no lagar, Pai. Levanta gente para ajudar a malhar o trigo no lagar. Salvar a colheita, levanta gente para salvar a colheita, Jesus. Abençoa os teus filhos, Pai. Abençoa, Senhor. Ajuda os microempresários, o ambulante, Pai. Ajuda, Senhor Jesus, o homem e a mulher, o micro que tiveram que fechar, Senhor Jesus Cristo, aquele ponto pequenino, Pai, mas que rendia o dinheiro do mês. Ajuda, Senhor Jesus, os funcionários que perderam seu emprego. Abençoa os casais, as famílias, alcança os enfermos, Pai, cura, Senhor Jesus, faz uma grande obra, é o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Que Deus abençoe vocês. Mais uma vez eu agradeço. E que nós possamos ser como Gideão. Vamos malhar trigo no lagar, gente. Já já o anjo aparece. E a vitória é nossa em nome de Jesus. Deus abençoe.